Vamos lá? Vamos começar? Amados, essa parábola, alguns textos da Bíblia, eles são, para que você compreenda um tema bíblico, um texto bíblico, você às vezes precisa pegar passagem de vários livros, passagens paralelas de um outro texto, para que você consiga fazer uma junção e consiga entender a mensagem de um determinado texto. Agora, outros textos bíblicos, você não tem a necessidade de juntar texto nenhum. Ele é claro, ele é direto, a mensagem é bem direta, não existe simbologia, simplesmente ele é bem específico, ou quando há uma simbologia, ela é bem clara, de fácil entendimento. A parábola do bom samaritano é um desses textos. Talvez se eu perguntar hoje para você do que trata essa parábola, você diria para mim prontamente: trata-se do amor ao próximo, trata-se de uma instrução de Cristo para com um dos mestres da lei, que fez a ele uma indagação com relação a quem é o meu próximo, e Jesus estava ensinando sobre o amor. Então, talvez você me responderia hoje, diria: não, a instrução de Cristo é dizer quem é o nosso próximo, e que nós devemos amar o nosso próximo. Então ele conta uma história, ele fala de um sacerdote, de um levita, de um homem que ficou caído na estrada, e de um samaritano que o ajuda e o acolhe, enfim, e com isso ele traz um ensinamento. Mas às vezes, amados, quando nós lemos parábolas assim, super conhecidas, né, que a gente lê com frequência, ouve com frequência, a gente deixa passar certos ensinamentos que são, às vezes, decisivos. Por exemplo, nessa parábola, Cristo explicou todo o plano de Deus salvífico, todo o plano de salvação de Deus para com a humanidade. Nessa parábola aqui, Cristo falou de um homem que era santo, estava num lugar santo, e de repente ele cai em um lugar de maldição e fica caído, jogado como morto, e ele fala que as instituições, os homens não teriam como ajudar aquela pessoa, socorrer aquela pessoa, mas um homem consegue socorrê-lo e o traz de volta para o lugar santo onde ele estava inicialmente. Talvez você está me perguntando aí: isso está na parábola do bom samaritano? Eu digo: está. Então hoje, de um modo bem rápido, nós vamos tentar pegar esse ensinamento e aquilo que Cristo trouxe dentro desses versos. Então a pergunta era: quem é o meu próximo? Jesus poderia ter respondido para aquele mestre da lei e dito: o teu próximo são todas as pessoas, ame a todos sem distinção. Ponto. Estaria bem respondido, porque o nosso próximo são todos. São todos, nem todos nós conhecemos, nem todos são nossos amigos, nem todos andam conosco, mas nós amamos a todos igualmente. Nosso próximo é todo mundo. Se Cristo falasse dessa forma, com certeza estaria resolvido a questão toda. Mas ele fala muito mais do que isso quando ele começa a discorrer aqueles exemplos. Então vamos lá, devagar, a gente vai, não tão devagar, nosso tempo é curto, mas a gente vai tentar entender isso, ok? Talvez você já tenha ouvido essa explicação. Pastor Luciano Subirá, ele tem essa mesma visão, o pastor que está sempre com a gente na matriz, está sempre ali nos eventos. Outros pastores teólogos também que eu gosto e eu acompanho, também dá essa mesma interpretação. E eu disse: esse negócio é de fato de Deus, e eu preciso tentar talvez trazer esse esclarecimento também para a igreja, porque ela é rica demais. E hoje nós vamos perceber o seguinte: você está amparado por Deus, seja qual for a sua luta, a sua dor ou a sua dificuldade. Você está amparado por Deus. No momento em que nós estamos vivendo agora, amados, é um momento em que o socorro já chegou, e nós temos total condição para viver a nossa vida de um modo diferente, às vezes, de como eu e você temos vivido os nossos dias. Quando Cristo começa a discorrer no verso 26, eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Quando Cristo começa a discorrer no verso 26, não, senão não vai dar tempo. Eu vou pular essa parte aqui e vou tentar resumir ela com a explicação, tá? Vamos pegar as deixas mais importantes. Você já leu o texto comigo. Cristo falou de duas cidades, certo? Jerusalém. Falou também de Jericó. Lembra que ele falou sobre isso no verso? E respondendo
Verso 30, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém a Jericó, e depois ele fala que esse homem caiu nas mãos dos salteadores. Ok, gente, quando Cristo faz as explicações dele, ele era muito funcional, e ele sempre contextualizava com realidades que as pessoas que estavam ouvindo ele pudessem compreender. Então quando ele fala o caminho de Jerusalém e Jericó, tem um significado. Ele está discorrendo, ele está falando, amados, de um lugar santo, de um lugar onde a presença de Deus reina, onde a presença de Deus habita, porque naquele lugar, Jerusalém, principalmente naquela época, era considerado lugar santo, um lugar onde as coisas aconteceram, o lugar onde a presença de Deus reinava. Jerusalém era a capital, era como se fosse o próprio Monte Sinai naquela época. Então eles tinham essa visão. Quando Cristo cita a cidade de Jerusalém, ele traz essa analogia ou essa comparação. Ele fala de Jerusalém, que é um lugar santo, e ele discorre dizendo que o homem descia de Jerusalém e ia até Jericó. O que era Jericó, amados? Você se lembra do texto de Josué, quando Jericó foi derribada? Josué amaldiçoou aquela cidade. Ele disse, maldito o homem que se levantar e reerguer essa cidade de Jericó. Jericó era tido como um lugar amaldiçoado. Então você tem dois extremos, e tem um homem que desce do extremo do lugar santo para o extremo de um lugar amaldiçoado. Quem é esse homem, amados? Talvez fique um pouco vago agora, mas devagar a gente vai discorrer para ligar os pontos depois. Quem é esse homem que sai de um lugar santo para um lugar de maldição? Amados, esse homem, já que a pergunta era quem é o meu próximo, Cristo não estava falando de um homem específico, ele estava falando de um contexto generalizado. Esse homem representa a humanidade, ou todas as pessoas, porque a resposta era dizer quem é o próximo, ou a quem eu devo amar. Aquele homem estava representando todos nós, ou toda a humanidade. Veja a profundidade do que Cristo estava dizendo. Quando nós chegamos aqui, quando nós fomos criados, qual que era o nosso contexto? Onde eu e você habitávamos? No Éden. Aquele lugar era o lugar onde a presença de Deus reinava, onde Deus habitava junto com Adão, com Eva, onde Deus em todo o entardecer estava lá pessoalmente, batendo papo, conversando. O nosso contexto, amados, inicial era de um lugar onde Deus imperava. Nós tínhamos tudo naquele lugar. A bênção de Deus era a nosso favor. Não havia pecado, não havia doença, não havia sequer a morte. Era essa a nossa realidade inicial, quando Deus colocou Adão lá no jardim. Era perfeito, era perfeito. Mas nós, amados, no meio do caminho, por conta do pecado, por conta da fraqueza do homem, esse contexto nos foi roubado, e nós fomos tirados desse lugar de bênção, e fomos lançados em um lugar de maldição. Como assim, pastor? Sim, um lugar de maldição. Todo homem, quando nasce, ele já nasce condenado ao inferno, porque o peso do pecado já nasce sobre ele. Todo homem já nasce fadado ao inferno. Essa é uma realidade triste, mas hoje nós temos uma forma de sair dela. Mas veja, o nosso contexto era de bênção. Então Cristo vai discorrendo. O homem desce do lugar de bênção para um lugar de maldição. Vêm os salteadores e roubam ele, e machucam ele, e maltratam ele, e batem nele, e deixam ele caído no meio da estrada. Esse é o único lugar da Bíblia em que existe essa expressão, meio morto, ou praticamente morto, sem nenhuma condição de se levantar. Essa era a nossa realidade até então. Mas havia uma esperança para esse homem. Havia uma esperança. Estava quase morto, mas ainda estava vivo. E dentro desse contexto, Cristo vai discorrendo. E aí ele fala do sacerdote e do levita, que são algumas representações que Cristo usa, que passaram por lá para, até então, auxiliar aquele homem, mas eles acabam que não fazem. Por que um sacerdote e por que um levita? É uma representação de pessoas que estavam andando talvez mais próximas de Deus, ou pessoas que estivessem um
pouco mais perto da realidade de Deus. Talvez a igreja, talvez o pastor, talvez o líder do louvor, talvez o obreiro da igreja, sabe, essas pessoas que normalmente devem ajudar. Veja, é mais ou menos essa comparação que Cristo estava tentando trazer. E claro que Cristo estava falando também com mestres da lei ali naquele ambiente. E ele diz: passou um sacerdote, passou um levita, e eles não puderam fazer nada. Vem comigo aqui no raciocínio. Eles não puderam fazer nada. O texto vai dizer que aquele homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. O texto vai dizer também que igualmente ia descendo um sacerdote e um levita. Dentro da analogia que nós estamos falando, tanto o homem caído como o sacerdote e o levita estavam descendo e saindo do contexto da bênção. O que Cristo estava querendo dizer com isso, amados? Talvez você vai recordar comigo na época do Velho Testamento, na época dos sacerdotes, os sacrifícios, todos, quando tinha o templo e os sacrifícios eram feitos em prol do pecado do povo. Isso nunca foi suficiente para resolver o problema do povo, porque diariamente eles tinham de sacrificar, constantemente eles tinham de sacrificar. Isso não foi suficiente para resolver o problema do povo. Então Cristo ele vai conduzindo na sua explicação. Veja, quando ele fala então de Jerusalém, ele tem um propósito. Quando ele cita Jericó, ele tem um propósito. Quando ele fala do sacerdote e do levita, ele tem um propósito específico ao dizer aquilo. Descia aqui, amados, vale lembrar que não era apenas um contexto geográfico, porque Jerusalém ficava mais alto e Jericó mais baixo. Não era essa a intenção de Cristo, e nós vamos descobrir isso conforme os próprios versos que Cristo foi colocando. Então veja, no verso 31 e 32, foca comigo lá, vem comigo, Lucas 10, 31 e 32. Jesus vai dizer assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e de igual modo também um levita. Percebe? Estava todo mundo descendo. Ok? Estava todo mundo descendo. Quando Jesus cita o samaritano, no verso 33, ele vai dizer assim, ó: mas um samaritano que ia de viagem. Deve estar assim na sua Bíblia aí. O verso diz que o samaritano ele ia de viagem. Vamos contextualizar para a gente entender. Por que o samaritano, amados, não estava descendo para Jericó? Porque a Bíblia diz que ele ia de viagem. O melhor entendimento que nós temos aqui é que esse samaritano ele fazia o caminho oposto. Por que nós sabemos isso? Porque Cristo é extraordinário nas explicações, nas parábolas, em tudo que ele faz. Por que nós sabemos disso? Porque todo samaritano na estrada em que tinha Jerusalém numa ponta e Jericó em outra, eles estavam indo para Jerusalém. Porque os samaritanos eles eram excluídos pelo judeu e eles tentavam de toda forma estar sempre presentes, sempre de viagem, sempre indo para Jerusalém para adorar, porque eles tinham pouco acesso. Ninguém vai negar que o samaritano nessa parábola ele figura a pessoa de Jesus. O que Cristo estava dizendo, amados? E aqui a nossa mente começa a clarear. Nós tínhamos tudo, mas nos foi tirado pelo pecado e pela astúcia de Satanás. Nós tínhamos tudo e isso foi tirado. Eu e você fomos deixados à mercê do acaso, jogado, ferido, maltratado e sem o contexto de bênção que nós tínhamos originalmente. Nós criamos as igrejas, criamos as liturgias, criamos os cultos, criamos toda a estrutura, os sacerdotes, como na época do Velho Testamento, como na nossa época agora, nós temos pastores, nossa igreja tem 9 pastores, nós temos toda uma estrutura, mas Cristo nessa parábola diz o seguinte: todos eles caminham como quem vai descendo.
Mas o samaritano, ele faz o caminho contrário. Sabe, amados, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse samaritano que figura a pessoa de Cristo, ele vem fazendo o caminho contrário, e é ele quem nos encontra, e ele nos leva de volta para Jerusalém, para o contexto original da bênção. Eu e você não podemos negar que o samaritano, ele figura a pessoa de Cristo. O que eu estou dizendo com isso é que eu e você já fomos amparados. Eu e você já fomos pegos na estrada. Eu e você já fomos cuidados. E já fomos devolvidos no lugar original. Nós estamos de volta em Jerusalém. Cristo fez isso por nós. Você crê nisso? Amém?